A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Clube da Teologia. Sou o pastor Marcos André e aqui nós vamos a mais um vídeo aí no nosso canal a respeito da Escola Bíblica Dominical. Uma pré-aula para você preparar a sua aula, você que é aluno para aprender mais um pouco, você que vai se tornar um dia professor, vai pegando aqui alguns exemplos, algumas dicas que nós vamos dando aqui, tá bom? Então vamos a esse vídeo aí. Lembrando aí que o link para a lição que nós vamos passar aqui vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? E aqui é o vídeo da pré-aula da lição de número 3 da revista Betel Conectar, a revista para jovens da editora Betel, tá bom? Vamos a essa lição agora, tá? Lembrando o seguinte, não se esqueça, deixa aí o seu like no nosso vídeo, tá bom? Compartilha esse material e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E vamos aqui a esta lição, né? Lição de número 3, revista da editora Betel Conectar, tá? E o tema da lição é o caráter exemplar de Jesus. Amém? Vamos a essa lição? Na introdução, nós temos aí, eu vou ler um pedaço, uma parte da introdução, e aí nós vamos fazer algum comentário aqui acerca de algo importante nessa introdução. Bom, na introdução diz assim, né? Jesus sabia se relacionar com o Pai e com as pessoas. Sem dúvida, ele é o maior referencial que temos. Amém? Olha o tema da lição. O caráter exemplar de Jesus. Então, isso mostra que ele tem que ser visto como um exemplo. A lição vai abordar isso, ela vai abordar o caráter dele como exemplo, não é isso? E aí, você que é professor, você já pega a sua aula e já vai direcionando para esse foco, mostrar o caráter exemplar de Jesus, como ele se portava, aquilo que estava no caráter dele, no seu ministério humano. Esse vai ser o exemplo que vai servir para todos nós, né? E aqui nós vemos o seguinte, ele é o maior referencial. Eu sei que alguns irmãos admiram Paulo pelo seu grande exemplo de obra missionária, sei que alguns irmãos vão admirar outros apóstolos por diversas outras qualidades, né? Mas o fato é que o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos, tá bom? Aborde isso com seus alunos, com os irmãos, né? Com os irmãos em Cristo, porque essa é a grande realidade, a grande verdade. Nós temos que ter Jesus como nosso maior referencial. A nossa vida tem que se espelhar nele. Olha o que está escrito aí na lição. Eu destaquei aqui para a gente meditar. Por isso precisamos nos espelhar em Cristo. O que é se espelhar? Você é ser um reflexo, né? Um reflexo da conduta dele. Como ele agia, como ele se comportava, como ele falava, como ele vivia. Você vai refletir isso na sua vida. É isso aqui que está falando aqui nessa introdução. Amém? Vamos dar prosseguimento então? Continuando, né? O vídeo não é muito longo, peço que você fique aí até o final, aprenda bastante. Você que é professor, quer preparar sua aula, né? Já separa aí o teu material, vai pegando as dicas aí que é muito importante. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ver essa aula lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Eu coloquei a aula lá, não teci nenhum subsídio sobre ela, apenas esse vídeo de pré-aula para você preparar também a sua aula, ou você que é aluno aprender mais um pouquinho, né? Continuando então, o tema, o primeiro tópico, o tema é a natureza humana e divina no desenvolvimento ministerial, né? Isso aqui a gente vai ver a natureza de Jesus, tanto humana e divina. Jesus comportava, lembrando, né, que ele era 100% homem, 100% Deus. A natureza humana e a divina em Cristo, ela estava em harmonia, diferente de nós, né, que estamos numa guerra constante entre o nosso lado espiritual e o nosso eu carnal, né? Mas em Jesus não. Tanto o eu humano como o divino havia uma harmonia, tá? Por isso, né, ele é o homem perfeito, né? Continuando então, o primeiro subtópico 1.1, e o tema desse subtópico é o preparo humano de Jesus. Aí aqui eu separei a parte que diz assim: o evangelista Lucas narra que o menino Jesus crescia
e se fortalecia em espírito. Então a gente vai ver aqui que o preparo humano de Jesus era um preparo no espírito. Ele, desde cedo, ele procurava as coisas do espírito. Então você pode se preparar de todas as formas para o seu ministério, para a sua vida na casa de Deus, mas para que isso aconteça, para que esse preparo seja autêntico, você tem que buscar o Espírito Santo na sua vida. Você precisa estar aos pés do Senhor, pedindo a Ele o ser cheio do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, pedir a unção dele na sua vida. Amém? O que está acontecendo hoje, e essa aqui é uma aula para jovens, e a realidade tem que ser dita. Muitos jovens não têm buscado mais o batismo com o Espírito Santo. Você que é professor, leve os jovens aí da sua classe a esse entendimento, a essa compreensão. Nós vemos poucos jovens hoje com o ideal de ser batizado com o Espírito Santo, de ter intimidade com o Espírito Santo. A gente vê pouco isso. Isso é uma falha que está no nosso meio e tem que ser corrigida, porque o Espírito Santo é quem prepara a pessoa para a obra. Por isso a gente vai ver muitos jovens que não querem nada com a obra de Deus, querem outras coisas, né? Às vezes até mesmo dentro da obra de Deus não querem compromisso com a obra de Deus. Essa é uma verdade. Parece até uma frase de Facebook, né? A pessoa está dentro da obra, mas não quer compromisso com a obra. Essa é uma realidade. Bom, separei aí também a parte que diz assim, separei para comentar aqui, né? A informação de Lucas evidencia o desenvolvimento físico, mental e espiritual do menino Jesus. Tá? A gente vai ver que Jesus ele crescia fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Né? A gente vai ver o Senhor Jesus ele trazendo assim, ele crescendo de forma conjunta, né? Ele não era desequilibrado, não tinha só um lado de crescimento. Com isso aqui, o comentarista até faz um traço aqui interessante, porque ele fala assim, ó, precisamos nos preparar secular, profissional e espiritualmente para a obra, né? Para a chamada de Deus. Então você vai ver que nós devemos ser equilibrados, nós devemos ter um preparo tanto secular, né, na nossa vida secular, profissional, tá? Você deve se preocupar em adquirir uma profissão, e espiritualmente. Tudo isso é um conjunto que a gente tem que atentar. Você que é jovem tem que atentar nisso. Você tem que crescer em graça e em conhecimento, o lado espiritual, né? Você tem que crescer de forma secular. Você tem que crescer profissionalmente, tá? Tudo isso daqui é um conjunto que tem que ser levado em conta. Nós não podemos ser bitolados, só ver o lado espiritual. E não devemos ser mundanos, só ver o lado social. Não, nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. E é o que Jesus tinha e é o que nós temos que apregoar para a nossa juventude, né? Continuando, no 1.2, esse subtópico, o tema é Jesus é ungido por Deus, tá? E aí eu separei a parte que diz assim, Jesus em todos os momentos de seu ministério cultivava uma vida de oração e intimidade com Deus. A gente vai ver aqui o Senhor Jesus, ele buscando, né, em Deus uma vida de oração. Olha só. Aqui é o seguinte, alguém pode até acabar comentando assim, mas ele não era Deus? Por que ele precisava orar? Como é que é isso? Ele falava consigo mesmo? Você deve se lembrar, vale a pena comentar isso, né? Você deve se lembrar que o Senhor Jesus, ele desce da sua majestade. Isso aí foi falado na palavra de Deus. Ele desce da sua glória. Ele deixa a sua glória. Então ele vai deixar atributos divinos, aqueles que Deus não comunica com o ser humano, como onipresença, onipotência, onisciência. Ele deixou esses atributos. Ele era Deus na sua essência, mas para se tornar também homem, teve que deixar a sua majestade. Teve que deixar atributos que o tornam divino. Né? Ah, mas ele deixou de ser divino? Não, ele não deixou de ser divino. Mas alguns atributos ele não podia exercer na forma humana. Quais? Onipresença. Onipresença é estar presente em todos os locais. Ele não podia, tinha que estar presente só em Jerusalém, só lá em Cafarnaum, na Galileia. Tá? Onipotência.
Onipotência é agregado em si todo o poder. Tá? Ele não podia estar com todo o poder agregado ali, porque senão ele fulminava todas as pessoas, porque é um poder muito grande, né? Quem criou o universo e tudo que nele há, imagina o poder, o ser humano em contato com todo esse poder, tá? E também a sua onisciência, né? Todos os atributos, o Senhor Jesus ele vai deixar os incomunicáveis, né? Onisciência, onipotência, onipresença, ele vai deixar, tá? E aí, como ele deixa esses atributos, o que ele precisa? O que nós precisamos, tá? Nós precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. O Senhor Jesus precisou buscar em oração e ele orava muito. Ele estava sempre em oração. Então, ele é um exemplo que nós temos para saber como se portar na nossa vida espiritual. Temos que estar em constante oração. Essa é uma realidade na vida de Jesus que tem que ser na nossa vida também. Nós, muito mais do que ele, precisamos, né? Nós, muito mais do que o Senhor. Continuando, separei também a parte que diz assim, ó, vocacionados e preparados para uma missão. Não podemos abrir mão do desenvolvimento espiritual. Olha só que coisa interessante. Você pode ser preparado, né, vocacionado, ter uma chamada poderosa, ter uma habilidade muito grande, né, com o microfone na mão, ser um excelente comunicador, conhecer muito bem a palavra, mas você não pode abrir mão do seu preparo, né, do seu desenvolvimento espiritual. Vida de oração, jejum, busca da intimidade com o Espírito Santo, você não pode abrir mão disso. O Senhor Jesus não abria mão. E detalhe, o Filho de Deus, imagina, o Filho de Deus, se o Filho de Deus não abriu mão disso, ai de mim se fizesse eu abrir mão. Ai de nós que somos pecadores, não é verdade? Se ele deu exemplo, irmão, nós temos mais que seguir esse exemplo, né? Aqui, até na lição, fala algo interessante, né? Que o apóstolo Paulo ele chega a falar isso aos coríntios, né? Ele fala que ele diz que a pregação dele não era retórica, né? Não era apenas oratória, né? de conhecimento humano, não é verdade? Mas ele fala o quê? Que era demonstração do Espírito e de poder. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Então nós temos que buscar isso para a nossa vida. Você quer ser um dia ministro da palavra de Deus? Você quer fazer a diferença como homem de Deus na obra do Senhor? Então que o seu discurso, que as palavras que saem da sua boca, né, o louvor que você entoar, que não seja só de conhecimento humano, que não seja só uma demonstração de sabedoria humana, não é verdade? Que não seja só isso, mas que seja demonstração do Espírito e de poder. Que haja poder de Deus na sua vida. Nós precisamos disso, você precisa disso. Amém? Continuando então, vamos aí dando prosseguimento. O próximo tópico é o 2, e o tema desse tópico é priorizando a obediência ao Pai. O 2.1, o título é assumindo forma de servo. Tá? Então vamos ver aqui a parte do caráter de Jesus que fala sobre obediência, tá bom? O exemplo de obediência para nós. Bom, nessa parte aqui, eu separei, aqui nesse subtópico, eu separei a parte que fala assim, Paulo, ao escrever sua carta aos irmãos da cidade de Filipos, mostra que Jesus, em obediência ao Pai, assumiu a forma de servo, aniquilando-se a si mesmo. Tá? A gente vai ver que o Senhor ele assume a forma de servo. Por quê? Por causa da obra. Ele se humilhou, ele deixou a sua majestade, né? Por causa de que ele fez isso? Pela obra do Senhor, tá bom? Se eu e você não estiver disposto, irmão, a renunciar a certas regalias, certo orgulho, se eu e você não estiver disposto a renunciar ao nosso ego pela obra de Deus, não somos dignos da obra do Senhor. Você, professor, passe isso aí para os seus alunos, transmita essa verdade. Você, aluno, receba essa verdade. Se você não estiver disposto a renunciar a nada, você não é digno da obra de Deus. Temos que estar dispostos a renunciar projetos, sonhos, o nosso orgulho, o nosso ego,
Eu sou pastor, dirigente, sou vice-líder de uma igreja, né? Vice-dirigente de uma congregação, e às vezes a gente tem que descer, deixar o nosso ego de lado, nosso orgulho. Ah, não sei quem falou isso, não sei quem falou aquilo. Aí eu, como líder, dirigente, líder da escola bíblica dominical, vou lá tirar satisfação com o irmão, né? Eu sou vice-líder da congregação. Será que cabe a mim ir lá no irmão, tirar satisfação, né? Saber confrontá-lo assim, desse jeito? Não vai ser o caso. Na verdade, às vezes, algumas coisas que não que vem prejudicando só a minha posição, o meu eu, né? Coisas que prejudicam o meu ego somente, eu vou ter que engolir seco e deixar para lá. Eu vou sim, eu vou ter sim que atuar quando prejudicar a igreja, não é verdade? Prejudicar a obra de Deus, eu não posso tolerar, eu não posso aceitar que determinado abuso seja cometido. Essa é a realidade, né? Amém, meus amados? Continuando então, né? Separei também aí nesse subtópico a parte que diz assim, ó: em nosso desenvolvimento humano e ministerial, precisamos ser leais aos nossos pais biológicos, aos nossos pais espirituais, bem como ao nosso Pai Celestial. Amém? Aqui está falando de assumir forma de servo, né? Então nós devemos obediência, porque essa é a maior característica de um servo, ele é obediente. Então eu, como servo de Cristo, eu tenho que ser obediente, tá? Eu tenho que ser leal, aí vem ao meu pai biológico, nossos pais biológicos, né? Pais espirituais. E quando fala pais aqui, biológicos, espirituais, a gente pode entender como autoridades, pessoas que estão acima de nós, seja pela experiência, pela idade, não é verdade? Você precisa demonstrar um mínimo de respeito por aqueles que são autoridades, que estão à frente de nós, estão na liderança, nossos pastores, nossos líderes, obreiros da casa de Deus. Se a pessoa não tiver um respeito por um obreiro dentro da igreja, vai respeitar quem mais nessa vida? Não é? A gente tem que aprender a ter isso na nossa vida, né? Aquele que não respeita o pai dentro de casa não vai respeitar também o pastor, não vai respeitar o policial na rua, tá? Então isso aqui tem que ser ensinado. Você, professor, passe isso para os jovens, né? Mostra isso para eles. Essa é uma realidade que nós precisamos passar para a nossa juventude, tá? Amém? Eu tenho certeza que essa aula vai ser abençoada. Os alunos aí vão receber de Deus aí, tá? Esse ensinamento, essa instrução. Você que é aluno, pega isso para a sua vida. Pega isso para a sua vida, que a sua vida será de sucesso. Amém? Primeiro que vai ter vida longa, porque é a promessa de Deus para quem respeita os pais, tá? E depois vai ser sucesso na sua carreira. Todo patrão, todo chefe de qualquer setor profissional, ele respeita, ele gosta de ver um empregado, um liderado que respeita as autoridades. Todos gostam e com certeza portas se abrirão para você. Continuando então, amém? Vamos dar prosseguimento. Você vai ver que o vídeo não é longo, tá? É um vídeo curto, essa pré-aula não é longa, tá bom? É para você preparar a sua aula, você usa como, né, um esboço, você prepara o seu esboço, o seu plano de aula aí, para poder ministrar, tá? Continuando então, 2.2, o subtópico 2.2 tem como tema cumprindo a vontade de Deus. E aí eu separei a parte que diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lucas descreveu que a agonia era tamanha que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Isso aqui está falando do Senhor Jesus, o que ele declara na palavra, né, em Mateus, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. No momento que ele estava orando, ele faz isso com os apóstolos. Tá? Lucas descreve que no momento da oração ele suou sangue, não é verdade? A gente vai ver isso daí, esse relato só aparece em Lucas, porque Lucas era médico. O que está acontecendo ali é um procedimento que a ciência explica hoje, mas que Lucas provavelmente já compreendia. Por isso, só ele que relata
né, esse fato. Só no Evangelho de Lucas tem esse fato narrado. Isso aqui demonstra a agonia que o Senhor passou. E por que ele passa essa agonia? Por que ele se submeteu a isso? Tá? Em dado momento, a lição até fala, né, que ele pediu ao Pai, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela situação. Mas ele entendeu que era a vontade de Deus, ele decidiu cumprir a vontade de Deus. Por que ele faz isso, né? Qual o motivo, tá? A gente vai ver que ele fez isso por causa da obediência, né? Para ser obediente ao Pai, ele aceitou, ele se submeteu a passar aquela humilhação, a passar toda aquela agonia que não começou no momento em que ele foi crucificado, não. Alguns irmãos pensam que pode pensar, Jesus foi crucificado e começou a vir a cruzes dele. Não, 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 negativo. A agonia já começou desde a oração. Aí ele fala na oração, lá no jardim do Getsemane, momentos antes da prisão, ele fala que a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Imagina isso. Na oração ele já estava suando sangue. O nome do jardim Getsemane significa prensa. Na oração ele já estava sendo prensado, tá? Olha só que coisa terrível. E por que ele aceitou isso? Né? Ele aceitou isso porque ele queria cumprir a obra de Deus. Ele renunciou para fazer a obra, renunciou a si mesmo para cumprir a ordem do Pai, o objetivo, a missão que o Pai incumbiu. Você está pronto para renunciar? Se eu e você não estiver pronto para renunciar, irmão, a gente não é digno da obra. Né? Se eu e você não estiver pronto para renunciar, o nosso ego, nossas posições, nossos projetos, não somos dignos da obra do Senhor. Tá? A lição até fala isso, né? Vou ler a parte aqui que a lição comenta, fala assim, ó, por meio deste evento aprendemos que ser obediente a Deus muitas vezes inclui renunciar aos nossos sonhos, os nossos projetos, tá? Você tem muitos irmãos nas igrejas, eu inclusive, deixamos sonhos para estar hoje fazendo a obra de Deus. Deixamos projetos, deixamos certas atividades que nós poderíamos ser pessoas de sucesso hoje. Né? Eu estou falando eu e muita gente na igreja. Poderíamos ser pessoas de sucesso, ser homens, né, de grande projeção na sociedade. Mas deixamos essas coisas, esses projetos, esses sonhos, para poder estar na obra de Deus. E você que é jovem, pensa um pouco nisso. Deus te chamou para uma grande obra, mas você vai precisar, às vezes, renunciar a alguns sonhos, a alguns projetos. Faça o seu projeto se encaixar no projeto de Deus. Né? Você quer ser um advogado? Amém. Se você quer ser um advogado, então você faça com que esse projeto teu se encaixe com a obra de Deus na sua vida. Seja um advogado no reino de Deus. Leve o nome do Senhor Jesus para onde você colocar a planta dos seus pés. E você vai ter sucesso na sua vida. Amém? Continuando, vamos para o 3. O tema é vida, ensinamentos e conduta na prática. Tá? Esses ensinamentos, essa aula aqui, é muito importante para a nossa vida. É muito importante para você, jovem, porque ele puxa um ensinamento que não é mais falado nas igrejas. Você não vai ouvir isso aqui nas pregações, tá? O exemplo, a conduta exemplar de Jesus. Vamos lá, então. O tema do 3 é vida, ensinamento e conduta na prática. Vamos ver o 3.1. O título é uma conduta condizente com a mensagem. E aí eu separei essa palavra aí que fala logo no início, né? A maneira como Jesus vivia já demonstrava o seu grau de comprometimento. Ó a palavrinha aí, né? Comprometimento. A forma, está dizendo aqui que a forma como Jesus vivia demonstrava o grau de comprometimento dele com a obra, né? Comprometimento com a missão dele. Tá? Será que nós estamos tendo comprometimento? Se ele é o meu espelho, eu tenho que ter comprometimento com a obra de Deus. Eu estou aqui gravando esse vídeo, já é um pouco tarde, tá? Eu estou gravando esse vídeo porque eu estava comprometido com as coisas de Deus. Estou gravando agora, era para eu ter gravado mais cedo, mas eu tive que ir à igreja, eu estava ali
ajudando no culto, por isso estou aqui. Por causa de um compromisso que eu tenho com o Senhor, eu fiz aquela atividade, cultuando a Deus, agora estou em outra atividade pelo compromisso com o Ministério de Ensino, tá? Porque eu aprendi isso com quem? Com o Senhor Jesus. Eu tenho que ter comprometimento com a minha chamada, comprometimento com a obra de Deus. Amém? Que Deus ele fale profundamente contigo nessas palavras, tá? Continuando então, vamos aí, continuando aí nesse subtópico, né? Eu separei também a parte que diz aí, estou no 3.1, né? Separei a parte que diz assim, querendo pegar Jesus em perguntas capciosas. Eram os que os fariseus faziam, né? Tentando pegar Jesus em perguntas capciosas. Você sabe o que é uma pergunta capciosa? Eu vou te dizer, né? É aquela pergunta que a pessoa já sabe a resposta, mas ele coloca só para te pegar, né? Só para deixar você mal, para pegar você em alguma armadilha. Fizeram isso com Jesus. Várias ocasiões tentaram pegar Jesus usando uma pergunta capciosa. Continuando então, separei a parte assim, ó, que diz, conversando com uma mulher adúltera, aqui Jesus fazia, coisas que Jesus fazia, né? Atendendo uma mulher cirofenícia, tá? Isso daqui está mostrando que Jesus ele tinha uma conduta condizente com a mensagem dele. Então, a mensagem dele era uma mensagem de amor, uma mensagem de união, né? De ligar Deus, o ser humano a Deus, de salvação. Então ele se comportava, a conduta dele era condizente com essa mensagem. Ele não tinha duas faces, né? Ele não tinha uma face diante do público e outra fora da presença do público. Ele tinha uma única face. Então, quando ele não fazia acepção de pessoas, demonstrava amor por todos, tanto para aquela mulher adúltera, lá aquela mulher lá no poço de Jacó, né? Aquela mulher que tinha tido 5 maridos, Jesus não se importou, conversou com ela, levou a palavra de salvação para aquela mulher. Amém? Então a gente vai ver diversas ocasiões ele na casa dos publicanos, né? Almoçando com os publicanos. A gente vai ver o Senhor Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. A mensagem dele era condizente, diferente do que a gente vê hoje. Uma mensagem, às vezes, com duas faces. A pessoa no púlpito é uma coisa, quando está fora do púlpito é outra coisa. Tá? E de vez em quando eles vacilam, né? Eles deixam a face particular deles transparecer nos púlpitos. Tá cheio de vídeo aí na internet aí de certos pregadores aí falando certos palavrões no púlpito. Por quê? Duas faces. Uma face particular e uma face para o público, lá para o púlpito. Tá? Uma hora ele vacila, uma hora dá errado. Ele acaba falando uma besteira lá no púlpito. Continuando então, né? O 3.2, e aqui caminhando já para o final, 3.2 é uma conduta ilibada. Tá? O título desse tópico é uma conduta ilibada, e separei a parte que diz assim, ó, Pedro, ao falar sobre o caráter de Jesus, disse que ele não pecou. Tá? Em Hebreus, também separei outra parte, ó, Hebreus pontua que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá? E aqui no final tem uma parte que diz assim, nesse subtópico, nós, os cristãos, estamos com uma grande responsabilidade, a de seguir as pisadas de Jesus. Tá? Então nós vamos ver o que? Jesus tinha uma conduta ilibada, não pecou, foi o que foi falado aqui nesse subtópico, não pecou, conduta ilibada diante de Deus, sem pecado, e nós hoje temos uma grande responsabilidade de seguir essas pisadas do Senhor. Será que você está seguindo as pisadas do Senhor Jesus? Tem uma questão assim, eu vou trazer uma questão aqui para você. Tem um título de um filme que ele falava assim, em seus passos, o que faria Jesus? Essa é a questão para você meditar. Ou seja, se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Eu tenho que pensar dessa forma. E se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Qual seria a conduta dele nas questões que eu vivo durante o dia? Na hora que eu estou no meu local de trabalho e vão me mostrar aquele videozinho lá que não convém,
quando eu estou num grupo de WhatsApp e aquele abençoado lá no grupo lá do trabalho ou da escola, onde quer que seja, fica colocando aquelas mensagens mundanas que não tem nada a ver com Deus. Qual é a nossa conduta? Qual é a nossa linha de ação? E quando aquele abençoado lá no seu local de trabalho fica te perturbando, qual é a sua conduta? O que Jesus faria nessa posição? O que Jesus faria se estivesse aí no seu lugar, lá no seu local de trabalho, lá na sua vizinhança, com aquele vizinho atribulado lá que você tem? Qual seria a conduta de Jesus? A conduta de Jesus, se você tem uma noção qual seria, você deve imitar essa conduta. Será que Jesus tomaria certas atitudes que às vezes a gente quer tomar? Então a gente precisa imitar Jesus nas suas pisadas, seguir os passos dele. Amém? Essa aqui é a mensagem. Vamos para essa conclusão, tá? E diz aqui a conclusão: Cristo é o exemplo perfeito a ser seguido. E como genuínos cristãos devemos imitá-lo, negarmos o nosso eu, tomar a nossa cruz e segui-lo. Amém? Essa aqui é mais uma lição abençoada da palavra de Deus. A equipe da Betel Conectar foi muito feliz em trazer essa lição, porque é uma lição cristocêntrica, tá? Vamos orar agora pela sua vida, pelo seu ministério, pelo ministério do ensino, amém? Para que nós possamos crescer em graça e conhecimento. Senhor meu Deus, toma teu filho nas tuas mãos, toma tua filha, essa professora, esse professor de escola dominical, o meu irmão em Cristo que está aprendendo a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que essa lição deste domingo seja uma bênção, que o teu filho, a tua filha possa aprender, que os alunos possam aprender e que a tua igreja cresça em graça e em conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai amado, muito obrigado pelas tuas palavras e por essa lição. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Uma excelente aula para você.